E aí, beleza? Quando era criança, Ellie sempre foi curiosa sobre astronomia e sinais de rádio. Ela passava a tarde inteira no rádio, se comunicando com diferentes partes do mundo só por diversão, marcando todas as chamadas em um mapa. O pai dela sempre a apoiava e os dois muitas vezes olhavam para o espaço juntos com um telescópio. Ellie sonhava em um dia fazer contato com alienígenas, mas às vezes também se perguntava se poderia usar o rádio para falar com sua mãe falecida. Anos depois, Ellie se torna doutora e trabalha no programa de busca por inteligência extraterrestre, o SETI, no Observatório de Arecibo, em Porto Rico. Assim como na infância, ela passa horas no rádio procurando emissões enviadas por alienígenas para provar que eles são reais. Seu colega de trabalho, cego, Kent, respeita o que ela faz, porque ninguém mais se senta apenas para ouvir. Ellie começa um novo mapa marcando todos os pontos na galáxia que já verificou. Um dia, enquanto almoçava em um restaurante, Ellie é abordada por Palmer, que pergunta sobre o trabalho atual no observatório. Ele está escrevendo um livro sobre como a tecnologia afeta os países do terceiro mundo e tenta presentear Ellie com uma bússola de plástico, mas ela devolve. Palmer fica um pouco flertador e eles combinam de se encontrar na terça-feira. Logo, o conselheiro científico do presidente, David, chega para verificar a pesquisa, mas fica claro que ele não quer estar ali. Na noite de terça-feira, eles organizam uma festa e David continua explicando como os projetos científicos precisam gerar lucro, já que utilizam os impostos das pessoas. Ellie tenta explicar a importância da pesquisa científica e Palmer a defende, mas David o chama de pai. Com o humor abalado, Ellie pergunta a Palmer se ele é um padre, e ele nega, explicando que tem um mestrado em divindade e agora faz trabalho humanitário secular com o apoio de igrejas do terceiro mundo. Ellie fica cética, mas ainda assim sai com ele, e os dois observam as estrelas por um tempo para que ela possa compartilhar algumas das coisas que sabe. Ela também conta a ele a história de como o pai a inspirou a se tornar uma astrônoma. O casal compartilha um beijo e acaba passando a noite juntos. Depois, eles têm uma conversa filosófica sobre Deus e ciência. Palmer realmente acredita em Deus, mas Ellie acha que deve haver uma explicação para tudo. Então Palmer pergunta a Ellie sobre sua infância, descobrindo que sua mãe morreu no parto e seu pai quando ela tinha 9 anos. Ellie fica desconfortável e anuncia que precisa ir trabalhar, mas diz a Palmer para deixar seu número de telefone. Saindo de casa, Ellie se lembra do dia em que seu pai morreu. Naquela noite, ela ouviu um barulho e desceu para encontrar o pai desmaiado. Ela teve que correr de volta para buscar o remédio no banheiro de cima, mas foi tarde demais. Mais tarde, durante o funeral, um padre explicou a ela que foi a vontade de Deus, mas Ellie discordou. Ela achou que só deveria ter mantido o remédio no banheiro de baixo também. Depois ignorou as outras pessoas e correu para o rádio para ver se conseguia contatar seu pai. No presente, Kent informa Ellie que David fechou o projeto deles. Ellie, furiosa, corre para gritar com David, que acredita que ela está perdendo tempo. Então, ele está salvando sua carreira. Depois, Ellie volta para casa e encontra o número de Palmer com a pequena bússola. No entanto, ela liga para Kent e anuncia que vai procurar investidores para que o grupo continue sua pesquisa no Novo México. Quando ela se muda, deixa o número de Palmer para trás. 13 meses depois, após muitas reuniões fracassadas em outras empresas, Ellie chega a Hayden Industries para apresentar seu caso, mas o conselho chama suas ideias de ficção científica. Ellie explode e faz um discurso apontando que todas as descobertas científicas foram ficção científica em algum momento da história. Nesse momento, o conselho recebe uma ligação do próprio CEO Hayden, que concorda em financiar sua pesquisa. 4 anos depois, Ellie ainda está no Novo México trabalhando com enormes antenas parabólicas. Uma tarde, Kent vem com más notícias, dizendo que estão sendo pressionados pela comunidade científica para apresentar resultados. Hayden está disposto a financiar o projeto por anos, no entanto, os telescópios são de propriedade do governo e eles querem alugá-los para pessoas mais lucrativas. Foi decidido que o projeto
projeto será encerrado em 3 meses. Ellie quer lutar, no entanto, Kent acha que é hora de admitir a derrota. Enquanto isso, Palmer publicou seu livro e se tornou conselheiro espiritual na Casa Branca. Ele aparece na TV e explica que não é contra a tecnologia, mas acredita que as pessoas perderam o rumo porque estão obcecadas com computadores, em vez de encontrar significado na vida. Os dias passam e Ellie nunca para de ouvir. Uma noite, ela fica chocada ao ouvir um ruído pulsante. Muito animada, ela imediatamente liga para sua equipe para lhes dar as coordenadas, enquanto corre de volta para o observatório. A equipe também fica animada e começa a conectar o máximo de máquinas possível, enquanto direcionam as antenas para obter um sinal melhor. Eles trabalham juntos para fazer todo o rastreamento e gravação, confirmando alegremente que vem do espaço sideral. Parece vir da estrela Vega, a 26 anos-luz de distância. Isso significa que está viajando há mais de 20 anos. De repente, a transmissão para e Ellie quase perde as esperanças, mas felizmente logo recomeça. Ellie percebe que os pulsos representam números primos, o que significa que não é aleatório, e alguém enviou isso de propósito. Depois de uma discussão sobre como proceder, a equipe concorda em chamar todo mundo. Na manhã seguinte, a área se enche de repórteres e conselheiros de segurança nacional. A equipe explica que outras estações confirmaram a descoberta, mas o líder do Conselho de Segurança Nacional, Kitts, não está feliz que a equipe contou ao mundo, em vez de manter a informação em sigilo. Pelo menos dessa vez, David a defende, explicando que sem a ajuda de outras estações, eles teriam perdido o sinal. Com a assistência de Kent, eles descobrem um segundo sinal vindo junto com o primeiro e o conectam a uma TV. A equipe começa a mexer nas configurações e finalmente consegue decodificar os sinais em uma mensagem de vídeo. É uma gravação do discurso de abertura de Hitler nas Olimpíadas. Essa é a primeira transmissão de televisão que foi para o espaço e os alienígenas a enviaram de volta como um olá. A Casa Branca entra em pânico e o presidente faz um anúncio sobre o contato alienígena enquanto tenta não mencionar Hitler, garantindo aos repórteres que a mensagem é inofensiva. Ellie se prepara para falar em público, no entanto, David é chamado como líder da investigação em vez dela. Enquanto isso, Kent continua a analisar o sinal e percebe que ele tem uma estrutura. Eles juntam todos os quadros extras que não pertencem ao vídeo das Olimpíadas e descobrem que isso se traduz em uma quantidade massiva de dados. Logo, Ellie faz uma apresentação sobre esses dados e David anuncia que o governo assumirá a decodificação, causando protestos de Ellie porque esse sempre foi seu trabalho particular. A oficial da Casa Branca, Rachel, permite que Ellie mantenha o controle da investigação, mas todo o progresso deve ser discutido em particular com o governo antes de qualquer anúncio público. Em pouco tempo, a mídia do mundo todo está falando sobre essa descoberta. Protestos neonazistas tomam as ruas enquanto a frequência religiosa está em alta. Organizações de saúde também estão preocupadas que a autodestruição em massa possa se tornar um grande problema, pois alguns cultos já começaram a se sacrificar. Enquanto todo mundo na TV começa a discutir ciência versus religião, milhares de pessoas acampam fora das instalações no Novo México. Alguns estão apenas rezando, outros estão só observando, mas muitos também estão protestando. Ellie fica chocada ao ver que uma organização suspeita está oferecendo seguro contra abdução por OVNIs. Pelo menos a maioria das pessoas está se divertindo, mas ela se preocupa com um fanático religioso chamado Joseph, que continua inspirando ódio. 3 semanas após a descoberta, Ellie chega em casa e encontra um e-mail de um remetente desconhecido. O texto diz: "Leve-me ao seu líder", e Ellie responde: "Quem é você?". A resposta chega rapidamente dizendo: "Eu tenho um segredo", e mostrando parte da mensagem alienígena. Enquanto Ellie fica irritada com um possível hacker, ela recebe um telefonema e um fax para um compromisso especial. Momentos depois, um helicóptero deixa Ellie no aeroporto e ela entra em
em um avião particular para encontrar Hadden, o homem que financiou sua pesquisa, e enviou esses e-mails. Ele vive naquele avião e considera Ellie um de seus investimentos mais valiosos, por isso pesquisou sobre ela. Hadden exibe um vídeo que resume a vida e as conquistas de Ellie, antes de revelar que ele também costumava ser engenheiro e por isso odeia como o governo e a religião atrapalham a ciência. Então Hadden anuncia que decifrou os dados e mostra na tela, explicando que eles precisam ser organizados em 3 dimensões para entender. No dia seguinte, Ellie apresenta essa descoberta ao governo, explicando que os dados contêm os planos de algum tipo de máquina. Como não conseguem dizer para que serve a máquina, começa uma discussão sobre construir ou não, pois pode ser perigoso. O assunto de Deus continua surgindo e Ellie fica surpresa ao ver Palmer chegar, dizendo que eles devem encontrar um meio termo. A discussão é interrompida pela chegada do presidente, que ouve todos. Naquela noite, uma festa é organizada para celebrar esse progresso e muitos manifestantes se reúnem do lado de fora, incluindo Joseph. Eles pedem que os cientistas arranjem um emprego de verdade em vez de desperdiçar o dinheiro dos impostos. Ellie se encontra com Palmer e eles têm outra discussão filosófica. Ela explica que precisa de provas das coisas e Palmer pergunta se ela pode provar que amava o pai, o que a deixa sem palavras. Nesse momento, eles são interrompidos por grandes notícias que vazaram na TV. Descobriram que a máquina é uma nave espacial para uma pessoa. Uma reunião de emergência é realizada na Casa Branca e eles concordam em construir a máquina, então o presidente entrará em contato com outras nações para dividir o risco e o custo. Um comitê de seleção é formado e Palmer faz parte dele. Eles vão entrevistar vários candidatos para decidir quem viajará na máquina. Para choque de Ellie, David renuncia ao cargo de conselheiro científico para ser um candidato também. Logo, a mídia começa a discutir quanto esse projeto custará ao país e quem é digno de fazer essa viagem. Há muita controvérsia em torno dos 10 candidatos finais, porque 1/3 são americanos e o Japão não se voluntariou em troca de um subcontrato de integração de sistemas. Ellie aparece na TV dizendo que o viajante deve entender a linguagem da mensagem e que ela não acha que os alienígenas enviariam algo que não funciona, então não deve ser perigoso. E isso não impede o principal astronauta da lista de retirar sua candidatura quando seus filhos assustados pedem para ele. Mais tarde, Ellie se encontra com Palmer e explica que devido à dilatação do tempo, a pessoa passará apenas 4 anos na nave, mas 50 anos terão se passado na Terra. Ela acha que o sacrifício vale a pena se isso significa encontrar respostas tão importantes e eles acabam se beijando novamente. No dia das entrevistas com os candidatos, Ellie se sai incrivelmente bem e o comitê está pronto para finalizar. No entanto, Palmer intervém para perguntar a ela sobre seu ateísmo, o que a faz parecer mal na frente de todos. No final, David é o escolhido. À noite, Palmer visita Ellie para explicar que não poderia escolher alguém que acha que a maior parte do mundo é delirante, então uma Ellie chorando devolve a bússola e o expulsa. A máquina é construída no Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, e multidões começam a se reunir lá também. Muitos testes estão sendo feitos usando um robô para detectar quaisquer efeitos colaterais para o passageiro. No dia do lançamento, Ellie participa do evento e David diz que gostaria que o idealismo dela fosse suficiente, mas infelizmente o mundo funciona em um sistema de lucro. Então Ellie se junta à equipe na sala de controle e assiste empolgada enquanto a nave é ativada, com seus anéis girando ao redor como algum tipo de acelerador. Enquanto os testes finais são realizados, Ellie olha para o monitor e percebe Joseph fingindo ser um trabalhador perto da nave. Ela avisa imediatamente David e todos correm para deter Joseph, mas é tarde demais. Ele ativa uma bomba e uma enorme explosão derruba a torre. Enquanto a multidão entra em pânico e corre, as partes que caem destroem a nave e matam vários trabalhadores, incluindo David. Alguns destroços voam, mas ninguém fora da área da nave se machuca. Algum tempo depois, as autoridades realizam um funeral adequado para os falecidos, enquanto as notícias mostram o vídeo de despedida deixado por Joseph, onde ele diz que fez tudo pelo bem da humanidade. Quando Ellie volta para casa, descobre algumas máquinas esperando por ela em seu quarto. Ela aperta uma tecla e uma chamada de vídeo começa, revelando Hayden na
na Estação Espacial Mir. Ele está vivendo lá porque está morrendo de câncer e quer passar seus últimos dias no espaço. Ele foca a câmera em uma ilha em Hokkaido, surpreendendo Ellie com uma segunda nave construída pelo Japão. A empresa que conseguiu o contrato é uma subsidiária de Haden e fez tudo isso em segredo. Ellie imediatamente viaja para o Japão no avião particular de Haden e se encontra com a equipe em uma grande nave. Eles ensinam tudo o que ela precisa saber sobre a viagem e compartilham as precauções de segurança, incluindo um recipiente de veneno. Eles têm dado isso a astronautas por anos, caso precisem se autodestruir porque podem ficar presos flutuando no espaço após uma falha na nave. À noite, Palmer visita Ellie e lhe dá a bússola, confessando que na verdade não votou nela porque não queria perdê-la. Logo, a mídia anuncia que há uma segunda nave, mas nenhum repórter é permitido no local. No dia do lançamento, Ellie fica nervosa ao ver todos os anéis girando, mas avança mesmo assim. Os técnicos fazem todas as conexões com o traje dela e colocam uma câmera em sua cabeça para que toda a viagem seja gravada. Palmer usa seus contatos para trazer Kent, que dá uma mensagem de boa sorte para Ellie antes da decolagem. A nave começa a vibrar, o que é normal, mas Ellie também percebe uma luz estranha. Ela tenta gravá-la para a equipe, mas as imagens ficam todas estáticas. Ela teoriza que deve ser algum campo eletromagnético e fica chocada ao ver a nave se tornando transparente. A contagem regressiva começa e a equipe fica preocupada, especialmente quando a nave começa a brilhar e todos os números nos computadores ficam fora dos limites. Eles consideram abortar a missão, mas Kent ouve a voz de Ellie através da estática, jurando que está tudo bem para prosseguir. O mar começa a ficar agitado na área e balança a nave antes de finalmente decolar. Ellie fica maravilhada com as luzes que a cercam, que rapidamente se transformam nas vistas celestiais mais incríveis e bonitas. Logo, isso se torna um túnel e Ellie teoriza que é um buraco de minhoca, descrevendo toda a experiência para a câmera, mesmo que ela não possa mais se comunicar com o controle em terra. Depois de atravessar o que parece ser radiação residual, a nave para e Ellie vê Vega. Olhando ao redor, ela revela uma estrutura estranha nas proximidades, mas a nave de repente decola novamente. Agora Ellie voa por uma série de buracos de minhoca que continuam tendo um efeito estranho em seu rosto. Eventualmente, ela para em outro sistema estelar e Ellie nota uma cidade em um planeta. Ela mal consegue ver mais alguma coisa antes que a nave entre em um buraco de minhoca muito mais violento e a bússola começa a flutuar, então Ellie sai da cadeira para pegá-la. Nesse momento, a cadeira se quebra e atinge o teto antes que as luzes se apaguem. Ellie acende sua lanterna e descobre um evento celestial que não consegue identificar. Ela fica profundamente emocionada com sua beleza e diz que um poeta deveria ter sido enviado para descrevê-lo. De repente, ela se vê flutuando para baixo e aparece em uma praia. Este lugar também é bonito e se parece com um desenho que ela fez quando era criança. Ao explorar, suas mãos encontram resistência, o que significa que isso é algum tipo de energia ou ilusão. Nesse momento, uma figura começa a correr em sua direção e Ellie fica chocada ao ver seu pai, mas assim que o abraça, percebe que ele não é real. Este é um alienígena que explica que tomou essa forma para se comunicar com ela mais facilmente. Ele confirma que existem muitas raças alienígenas por aí e que os humanos fizeram contato com o universo primeiro com suas transmissões de rádio. O sistema de viagem que Ellie usou não foi construído pelo povo dele, mas por uma entidade desconhecida. Os alienígenas observaram os humanos e concordaram que eles eram dignos, então enviaram os planos como um primeiro passo para a humanidade se juntar ao resto do universo. Depois que ele se despede, Ellie assiste a uma linda chuva de meteoros aparecer no céu. Uma luz de repente brilha intensamente e Ellie se encontra de volta na nave que está pousando de volta no mar japonês. A equipe entra em pânico e contata Ellie, dizendo que houve uma falha e a nave nunca partiu. Depois que Ellie é resgatada, ela compartilha toda a sua experiência, mas a câmera só gravou estática. Ela jura que é tudo verdade, no entanto, Kitts mostra a ela uma gravação da nave caindo em segundos. No dia seguinte, o presidente faz um discurso dizendo que isso é apenas um contratempo, mas logo outras nações começam a entrar em disputas legais. A mídia está cheia de críticas e teorias
teorias da conspiração, especialmente quando Kitts renuncia ao cargo de conselheiro. Em seguida, um comitê do Congresso, liderado por Kitts, interroga Ellie, que aponta que um buraco de minhoca pode explicar o que aconteceu. A dilatação do tempo poderia ter feito um segundo na Terra equivaler a 18 horas no espaço. Kitts imediatamente a critica porque buracos de minhoca são apenas uma teoria e lança uma grande bomba. Hadden morreu e acredita-se que todo esse negócio foi uma farsa organizada por ele. Ellie chora enquanto implora para que as pessoas acreditem em sua história, surpreendendo-se ao pedir que tenham fé, já que ela não tem provas. Seu discurso sobre admiração, humildade e esperança inspira Palmer, mas o comitê conclui que sua história também é uma farsa. Ao sair, Palmer se junta a Ellie na frente das câmeras e de uma enorme multidão, dizendo ao mundo que ele acredita nela. Enquanto isso, em segredo, Rachel diz a Kitts que a câmera de Ellie gravou 18 horas de estática. 18 meses depois, Ellie está trabalhando em uma nova base com radares extras, já que agora o SETI tem financiamento suficiente para continuar. Crianças visitam a base em excursões escolares e Ellie ensina que elas devem buscar suas próprias respostas. Terminando assim Contato, filme de ficção científica de 1997. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.